Glória a Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. 2 Timóteo 3, 14, nós vamos falar acerca da inspiração, valor e utilidade das Sagradas Escrituras. E se nós pudéssemos dar um título na ministração hoje, seria um título de homenagem a esses 499 anos de história. Então, intitulei A Reforma Protestante, 49 anos de história. De muita história, para mim e para você, de muito avivamento, de muita graça de Deus. Tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Vamos ver então o que Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo 3, 14 a 17, dando a importância devida à palavra de Deus, à palavra bendita do nosso Senhor. Ele diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Fala comigo, salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso, esse é o destaque que nós vamos dar hoje. Versículo 16: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Prepara o seu coração para a palavra bendita do nosso Deus. Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar, pedindo a graça de Deus, a inspiração, a revelação do seu Espírito, a nós que estamos aqui diante da sua palavra bendita. Ó Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra poderosa, bendita, maravilhosa, que deve ser exaltada, Pai, e colocada como a coisa mais importante, ó Deus, que nós temos nessa terra. A revelação do teu próprio Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor. A tua palavra é fiel, a tua palavra é bendita, a tua palavra deve ser exaltada no culto, na igreja, Pai, porque ela revela o teu coração. Ela revela qual é o caminho, a porta, Deus, o destino eterno dos teus filhos, que é através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que a tua palavra seja glorificada nesta noite. Usa a minha vida, Pai, como um servo nas tuas mãos, como oráculo do Senhor, como um profeta de Deus, para abençoar o teu povo e edificar a tua igreja e lavá-la pela, ó Deus, a água pura da tua palavra. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a pregação, para a correção e para a educação na justiça. Versículo 16 e o 17 são os dois versículos chaves, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmão, essa Bíblia que você tem na mão, ou de papel, ou através de um dispositivo eletrônico hoje, essa palavra bendita do Senhor que você tem na mão, querido, é um privilégio
que nem todos os seres humanos nessa terra, ou na história da humanidade, tiveram, e você tem essa bênção das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, da Palavra bendita do nosso Senhor, diante dos seus olhos, diante de você. Mas nem sempre isso foi assim. Na história, nós aprendemos que por muito tempo a Palavra de Deus só existia, ou só estava disponível diante daqueles que eram os líderes religiosos da época. Antes da Reforma Protestante era isso que acontecia. O povo, a plebe, as pessoas comuns não tinham acesso à Palavra de Deus. Elas ouviam aquilo que os líderes religiosos, comandados pelo Império Romano, vocês sabem de que religião nós estamos falando, que dominava todo o Império Ocidental, ali estavam falando quando queriam, e do jeito deles, a Palavra de Deus, para que aí então o povo pudesse entender e conhecer o coração de Deus. Só que infelizmente, querido, essa palavra nem sempre era pura e simples mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O que a Reforma Protestante quis trazer há mais de 500 anos para trás, para os nossos dias? É o retorno às Sagradas Escrituras. É a Palavra de Deus tendo acesso a todas as pessoas que querem buscar o Senhor. Porque não tem como buscar o Senhor, querido, sem a palavra bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Amém? Eu vou falar um pouco de alguns personagens importantes da Reforma Protestante, entre eles os pré-reformadores. 2 deles vou destacar. O primeiro deles chamado John Wycliffe, um grande teólogo, filósofo e professor na Inglaterra. Desde o século XIV já foi preparando a sociedade, as pessoas do seu tempo, para que houvesse essa bendita Reforma Protestante. No século XIV ele já falava, já teorizava acerca da separação da igreja, que a igreja deveria apenas se preocupar com os assuntos espirituais, com o cuidado do povo, com o cuidado das almas, com o pastoreamento das famílias, e não se intrometer e se meter na política, nos governos, como era muito comum naquela época. A igreja mandava e desmandava, colocava e tirava reis, tratava as pessoas ao seu bel prazer. As lideranças religiosas estavam corrompidas, estavam desviadas do verdadeiro evangelho, e infelizmente havia uma mescla terrível, desde o V século, com a fusão do Império Romano, com a igreja primitiva que ali surgia. Houve uma fusão, através de Constantino, a partir do ano 320 depois de Cristo, a fusão do Estado com a igreja. John Wycliffe, esse grande homem da história da igreja, fala sobre isso. A igreja deve se preocupar apenas com assuntos espirituais e não se intrometer no Estado, ou seja, na política. A igreja tem que levar o povo a um retorno às Escrituras, a simplicidade e a humildade da igreja primitiva, e não as lideranças religiosas manterem seu status quo, o seu alto poderio militar, político, de influência, e além do mais, tendo a sua vida de luxo, de ostentação, cheio de boemia, cheio de coisas ali, e não se preocupando com as almas e com as vidas que ali estavam, passando fome, necessidade, cegas espiritualmente falando. Então esse grande homem, John Wycliffe, foi um homem de Deus, que ali também ajudou na Inglaterra as primeiras traduções da Bíblia para o inglês, para que o povo, que até então só ouvia através dos mensageiros, entre parentes, as lideranças religiosas da sua época, tivessem acesso à palavra de Deus no idioma deles, no idioma local. E era isso que esse homem pregava: simplicidade, humildade da igreja, como era na igreja primitiva, versus o luxo e a ostentação que o clero e as lideranças religiosas da época tinham. A separação da igreja do Estado. A igreja se preocupando com assuntos espirituais, e o Estado, os governos, os monarcas da época, se preocupando com o bem comum, com o interesse coletivo, com o interesse público das pessoas, o bem-estar de toda a sociedade. O segundo grande homem, também da história da igreja, pré-reformador, foi um homem que pregava constantemente na região da Hungria, na região da Tchecoslováquia principalmente, chamado John Hus.
Rus significando ganso, o pequeno ganso, como ele é conhecido na história da igreja. Ele pregava na língua do povo, né? Ele traduzia a palavra do latim para que as pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus. Ele era a favor e lutava para o sacerdócio de todos os crentes, que é uma das grandes bandeiras da reforma protestante. É que o povo entendesse que não era apenas o clero, não era apenas lideranças religiosas que deveriam exercer o sacerdócio, representar Jesus na terra, ser representantes de Jesus e terem acesso aos mesmos benefícios que as lideranças tinham religiosas da sua época, aos benefícios da cruz do Calvário, de Jesus de Nazaré. Cada crente, sendo um sacerdote do Rei Jesus, aonde estiverem, aonde forem plantados, os crentes têm que exercer esse sacerdócio, o sacerdócio de todos os crentes. E por causa disso, das suas críticas às lideranças perniciosas da sua época, ao seu resgate do sacerdócio de todos os crentes, de todos os crentes, as suas pregações diante do povo, criticando todas aquelas coisas erradas que a igreja da época estava fazendo, ele foi decretado, a sua sentença de morte foi decretada e morreu queimado em praça pública no século XV. Mas antes de morrer, diz a história da igreja, ele cantava e entoava cânticos diante do Senhor. Não temeu os homens, foi um pré-reformador e liberou uma palavra profética tremenda que ia se cumprir 100 anos mais tarde. John Hus, no século XV, ele diz, ou seja, 1400 e pouquinho, ele disse assim, com as seguintes palavras, as palavras dele: vocês hoje estão queimando um pequeno ganso, se referindo ao seu próprio nome. Hus significava ganso na língua boêmia, mas dentro de um século, Deus irá levantar um grande cisne, que vocês não poderão queimar. O Espírito Santo tomou a boca daquele homem e liberou uma palavra profética tremenda, que 102 anos mais tarde, iria se cumprir através desse seguinte personagem que eu vou falar, que é o mais conhecido da reforma protestante, que é o que nós conhecemos em português como Martim Lutero. Amém? Olha só que tremendo, foi usado mesmo diante da morte, como um profeta de Deus, para lançar a semente da reforma, 100 anos mais tarde com Martim Lutero. E aí é a data que nós comemoramos amanhã, 499 anos. Por quê? Por quê, pastor? Porque no dia 31 de outubro de 1517, esse homem, que era filho de camponeses, formado em direito, né? Ele fez o curso de direito, acabou abandonando para querer seguir no sacerdócio, era um monge agostiniano, né? Foi formado em teologia, filosofia, foi professor da Universidade de Wittenberg, ajudou na tradução da Bíblia para o alemão, e com a imprensa recém-criada de Gutenberg ali na Alemanha, propagou essa Bíblia em alemão, na linguagem do povo, para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, querido. Olha que tremendo, o retorno do povo de Deus ao acesso às sagradas escrituras. Ele restaurou os cultos, né, as missas naquela época, como eram chamados, na língua do povo, ou seja, no alemão, já não em latim como era naquele tempo. Imagina só, você tem um culto hoje, nessa noite, pastor Giovanni, pastor, né, Valtenir ou Matias aqui falando tudo em latim, sendo que todos aqui falam em português. Todo mundo ficaria boiando, sim ou não, irmãos? Ninguém entenderia nada. Era assim que as pessoas, os camponeses, a plebe, o povão, estava diante das missas e diante dos cultos. Não existia pregação na língua do povo, e Martim Lutero restaura isso, na língua do povo, restaura a adoração coletiva, né, participativa, ou seja, só os monges cantavam, o povo ficava tudo olhando. Lutero falou, não é assim, temos que restaurar o sacerdócio de todos os crentes têm direito de louvar ao Senhor. E aí então restauram a adoração coletiva, que é tão maravilhosa, que nós acabamos de fazer, não é verdade? Todos cantando, adorando e louvando ao nosso Deus. Foi restaurado através de Martim Lutero. O canto congregacional e o sermão na língua nacional. O retorno às Sagradas Escrituras como fonte máxima de autoridade.
No dia 31 de outubro de 1517, esse monge agostiniano fixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg o que a história chama das 95 teses contra os desmandos do papado da época, das lideranças religiosas, dessa religião que comandava todo o mundo ocidental daquela época. Que desmandos eram esses? Qual era a crítica que Martim Lutero fez? Ele fez críticas severas contra as indulgências. Pastor, o que é indulgência? Era a venda do perdão divino mediante a troca com bens materiais. Naquele tempo, querido, o Vaticano construindo ali a capela de São Pedro, né? A Basílica de São Pedro, a Capela Sistina, todo aquele lugar, né, esplendoroso que tem lá no Vaticano, mas que foi construído com o ouro dos camponeses, das aldeias, lesados por companhias, né, com Tetzel, diz a história, que entrava dentro das aldeias, faziam teatros mirabolantes, assustando as pessoas e dizendo a eles que se eles não dessem recursos, ouro, dinheiro, riquezas, para ali o papado, para construir o Vaticano, a alma dos seus parentes e dos seus familiares não iam para o céu, iam ficar num lugar que eles chamavam de purgatório, para se purificarem, e que se eles dessem recursos e dinheiro, o perdão divino seria oferecido aos seus entes queridos. Tenta imaginar isso naquela época, pessoas que não tinham acesso à palavra, pessoas que eram simples e humildes, sendo lesados, saqueados por esses homens vorazes, tiranos, que saqueavam as pessoas. E Martim Lutero viu tudo isso, fez uma viagem, diz a história, a Roma, e viu uma série de depravações, imoralidades, corrupções naquele lugar, e aí Deus começou a queimar o seu coração, mergulhou nas Escrituras, e o Espírito Santo veio sobre ele, e o levantou como grande reformador da igreja cristã. Amém? Olha que coisa linda a história desse homem, gente. Ele combatia isso, as indulgências, que era a venda do perdão, né, dos familiares que morriam. Eles vendiam até pedacinho do céu, gente. Vendiam um pedacinho do céu. O perdão divino era vendido naquela época. Ele combate a avareza no meio da igreja, o paganismo, ou seja, a mistura com outras religiões que haviam se infiltrado na igreja cristã daquela época, as superstições, as lendas que haviam dentro do cristianismo, a doutrina da transubstanciação, que até hoje perdura na religião ali, romana, que é achar e acreditar, dizem eles, que na hora do pão e do vinho, o próprio Cristo está ali materializado. O sangue de Jesus é o vinho, dizem eles, e Jesus está ali no pão, o próprio corpo de Cristo ali está. Diferente de nós, os protestantes, que cremos que esses elementos são elementos simbólicos apenas, que nos fazem trazer à memória o sacrifício substitutivo, vicário no nosso lugar, de Jesus de Nazaré. Amém? Quando estamos participando, não é Jesus que está ali, não, a realidade espiritual está ali, simbolicamente, através dos dois elementos, do pão e do vinho. Amém? É um ato de fé, é um ato de trazer à memória o sacrifício de Jesus de Nazaré. É reafirmarmos a nossa aliança e o nosso compromisso com Deus, trazendo à memória, trazendo à nossa mente, tudo aquilo que Jesus fez na cruz de Cristo, no nosso lugar. Amém? Então Martim Lutero combateu isso, essa doutrina da transubstanciação, a oração que se fazia aos mortos, e até hoje se faz, por exemplo, a missa do sétimo dia, orar pela pessoa que já morreu, querido, isso é errado, não tem base bíblica isso. E naquela época se fazia isso, acender velas, orar pelos mortos. Isso é errado do ponto de vista da Bíblia. Se chama na Bíblia, você pode ler lá em Deuteronômio 18, a partir do versículo 9, se chama necromancia. É tentar contato, é tentar invocar ou clamar ou orar a favor daqueles que já morreram. Isso é contrário às Escrituras. Deus condena esse tipo de prática e Martim Lutero combate isso também, além dessa invenção, dessa doutrina humana, criada a partir do século 10 e 11, para construir o Vaticano, essa doutrina criada por homens, a doutrina do purgatório. Pastor, mas o que é esse tal de purgatório?
Purgatório significa purificar as almas, purgar, purificar as almas daqueles que já morreram, num lugar que eles chamam e dizem que existe como um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Amados, nós não cremos nisso, amém? A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após isso vem a morte, o juízo final. Mediante a morte vem o juízo diante de Deus, e o seu destino eterno já está selado diante do Senhor. Ou é o céu, ou é o inferno. Só existe dois destinos eternos. Não existe esse papo furado de purgatório. E é isso que Martim Lutero falou, criticou e lutou contra isso nas suas 95 teses pregadas na igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, nos dias de hoje. E aí então, querido, ele tentou, na verdade, a princípio Lutero não queria sair da igreja católica, ele queria apenas reformá-la, criticá-la para que o Papa, as lideranças da época mudassem as suas práticas erradas. Mas infelizmente foi perseguido, quiseram assassiná-lo, foi excomungado no ano de 1521, e a partir de então foi protegido pela graça de Deus e pela soberania divina por príncipes da Alemanha, para que pudesse aí então romper com o catolicismo, e aí então fundar as igrejas, o início das igrejas protestantes, o início da igreja luterana. Se casou com uma freira chamada Catarina Vambora, e ali esse grande homem foi usado por Deus como um divisor de água na história, para que houvesse o que hoje nós chamamos de igrejas protestantes, ou mais conhecidas no Brasil como igrejas evangélicas. Amém? Você é fruto do trabalho de um homem que se levantou contra todo o império dominante daquela época, teve a coragem e a ousadia dada por Deus para se levantar e criticar os desmandos e todas essas aberrações que haviam naquele tempo, naquela época. Glória a Deus. Um dos seus discípulos diretos, chamado Melanchthon, também contribuiu muito para as sociedades, para o seu tempo, foi um dos grandes sucessores de Lutero, foi um grande educador na Alemanha, Melanchthon. Ele organizou e reformou as escolas, as universidades. Aqui nós vemos já o movimento protestante investindo na educação para todos. Isso que nós temos nos dias de hoje, né? Educação pública gratuita para todos, né? Foi uma das bandeiras da reforma protestante. Melanchthon fez isso. Ele é conhecido na história da Alemanha como grande educador da Alemanha. Organizou, reformou escolas, universidades, fez experiências pedagógicas por mais de 10 anos, contribuiu com muitos escritos teológicos, comentários da Bíblia, contribuiu nas áreas de psicologia, com a obra De Anima. Na área da física, ele escreveu um excelente tratado sobre o sistema solar, proposto depois por Copérnico, o grande cientista Copérnico, e também usado pelos cientistas posteriores a ele. Também contribuiu na filosofia, com a obra Filosofia Moralis, ou seja, filosofia moral, trazendo a moralidade cristã para o meio filosófico. Então foi um grande sucessor de Lutero, que contribuiu em muito para a expansão da reforma protestante, e a influência na sociedade ocidental do seu tempo. Foi uma bênção para a glória de Deus. Melanchthon, sucessor de Martim Lutero. Amém? Homens que marcaram o seu tempo, homens que fizeram a diferença na sua geração. Depois deles também houve reformas tremendas, né? Houve a guerra dos camponeses na Alemanha, houve a reforma radical dos anabatistas no século XVI, que também pregavam isso, e nós somos frutos dos anabatistas. Por isso somos chamados de batistas, porque eles pregavam um novo batismo, do original grego anabaptizo, ou seja, um novo batismo, dizendo que aquele batismo de criança, quando a criança não tem condição de crer, de entender a mensagem do Evangelho, dizendo que aquilo não é válido, e não é mesmo, porque na Bíblia, querido, para você ser batizado, você precisa, antes de tudo isso, crer no Senhor Jesus de maneira consciente. Amém?
Então tudo isso já foi fruto da reforma protestante. Separação da igreja, separação entre igreja e Estado, um novo batismo proposto pelos anabatistas do século XVI. Outro grande homem da reforma protestante foi João Calvino. No século XVI também, depois, ali contemporâneo a Lutero, foi um grande teólogo e cristão, né? Ali na França, através da sua influência se levantou muitos protestantes na França, o que na história são chamados de huguenotes, que foram de maneira horrenda por um rei francês perseguidos, martirizados, no que a história chama da Noite de São Bartolomeu, onde milhares e milhares de famílias e pessoas foram martirizadas pelos exércitos do rei francês, ao mando para agradar o Papa e o clero da sua época. Todos esses anabatistas foram influenciados por João Calvino, ele que escreveu uma das maiores obras da igreja reformada, conhecida como as Institutas da Religião Cristã, que é a base das igrejas reformadas até hoje, gente. Foi o pai do calvinismo, exerceu influência na França, como eu já falei, nos huguenotes, na África também, nos conhecidos como afrikaners, ou seja, os protestantes da África. Exerceu influência na Suíça, em Genebra, na Inglaterra, até hoje tem monumentos tremendos em Genebra, a esse grande homem reformador, João Calvino. A Inglaterra também exerceu influência tremenda no meio dos puritanos, que eram aqueles que, a partir dali do surgimento da igreja anglicana na Inglaterra, perceberam que a igreja começou a perder também a essência da igreja primitiva, a essência do evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. Aí Deus levanta um movimento chamado Movimento Puritano, querendo buscar a pureza e a essência do evangelho puro e simples de Jesus Cristo. João Calvino foi esse homem que influenciou a Escócia, de John Knox, Países Baixos, como a Holanda, a Hungria, a Polônia, Nova Inglaterra, até os Estados Unidos, as igrejas presbiterianas, as igrejas congregacionais, as igrejas batistas, as igrejas anglicanas, as metodistas, todas essas igrejas foram influenciadas por esse grande homem, chamado João Calvino, no século XVI. João Calvino também ajudou na tradução da palavra de Deus para o francês. Foi um dos grandes homens que fizeram a revisão da tradução da Bíblia para o francês em 1546. Ele criticava a vida nos mosteiros, que eram aqueles locais isolados onde ficavam os líderes religiosos da sua época. Ele dizia que esses mosteiros pareciam bordéis. Criticava os rituais da missa, que continham idolatria e adoração aos santos e imagens. Em 1540 ele vai para a cidade de Genebra e organiza a igreja, já nos moldes que nós temos hoje, querido, porque até então não era assim. Ele organiza a igreja com pastores, com doutores, com anciãos e com diáconos. Pastores responsáveis do pastoreamento do rebanho, doutores responsáveis do ensino da igreja, os anciãos responsáveis pelo governo eclesiástico e os diáconos para o serviço aos santos. Amém? Olha só que tremendo, no século XVI isso já surgiu através desses homens corajosos, bravos, que Deus levanta naquela época para a reforma protestante. Ele investe piedosamente na pedagogia, no ensino, funda escolas, funda hospitais, e foi um grande revolucionário na cidade de Genebra, uma das cidades mais ricas hoje do mundo, gente. A reforma protestante trouxe prosperidade e bênção para toda a Europa. Estados Unidos também é fruto disso. Você pode ver os países mais ricos hoje, são países que tiveram a grande abrangência e influência dos reformadores protestantes. Sim ou não? Você pode ver, do G10, 7 ou 8 países têm como base a reforma protestante, ou a influência protestante nas suas nações. Investimento em pedagogia, fundação de escolas, de hospitais, são os países que têm o melhor índice de desenvolvimento humano do planeta Terra. São os países que tiveram a influência da reforma protestante, e a reforma protestante como base social, moral e ética das suas nações. Vocês estão entendendo, irmãos?
Tudo isso começou há 499 anos atrás, com esses grandes homens que Deus levantou para a bênção da igreja e para nós termos acesso à palavra de Deus hoje, diante dos nossos olhos, para que possamos mergulhar na palavra e conhecer o coração de Deus. Amém? Mas quais foram as grandes ênfases da reforma protestante? E é sobre ela que nós vamos falar agora. É o que a história chama, os reformadores chamam das 5 solas. Não é sola de sapato, tá, gente? Sola é uma expressão que significa só ou somente, em latim. É o que é conhecido como as 5 solas da reforma protestante. A primeira delas é a sola Escritura, que mostra e revela a singularidade, a importância e a relevância da palavra de Deus, como a autoridade máxima entre os cristãos. A sola Escritura diz isso, esse fundamento da reforma protestante, diz que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Amém? Eu e você já não seguimos sentimentos, emoções, como diz o mundão lá fora. Não seguimos o nosso coração, como diz as pessoas lá fora. Siga seu coração. Não. A única regra de fé e de prática da nossa vida é a palavra de Deus. Amém? E devemos rejeitar qualquer doutrina que não esteja fundamentada na palavra bendita do nosso Senhor. Não podemos acrescentar nada às Escrituras. Porque eu acho que tem que acrescentar isso. Não, irmão, tu não tem que acrescentar nada. A palavra de Deus já é completa, já é plena, já é abençoada. E nem retirar dela qualquer dos seus ensinamentos de maneira equivocada e errônea, com o coração incorreto, com o coração errado. A palavra de Deus, dizem eles, e nós cremos nisso como protestantes até hoje, ela é inspirada por Deus. Amém? Mais de 40 autores, em cerca de 1500 anos, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, escreveram a palavra de Deus inspirados pelo nosso Senhor. Amém? Era um homem simples, na sua simplicidade, Deus escolheu a dedo cada um desses mais de 40 escritores. Mas a palavra de Deus foi inspirada pelo nosso Deus. Ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, ou seja, não contém erros. Ela é infalível, ou seja, não falha. Lá em Hebreus 4 a Bíblia diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Se você aplicar a palavra de Deus na sua vida, ela funciona, ela é infalível, ela é eficaz, meu irmão. E por último, além de inspirada, inerrante, infalível, ela é suficiente. Amém? Tudo aquilo que o homem precisa saber da parte de Deus, quanto à salvação, quanto a como proceder, a como viver, para agradar o coração de Deus e alcançar a salvação bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é suficiente. É o nosso recurso exclusivo, maior, suficiente e bendito. A origem da palavra de Deus não é humana, mas divina. Começou no coração de Deus. Revelou o seu Filho bendito, o Logos de Deus, Jesus de Nazaré, a palavra de Deus encarnada. É o próprio Jesus, o nosso Senhor e o Salvador. É inerrante quanto ao seu conteúdo, ela é infalível quanto às suas profecias. Lá em Mateus 24, a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, jamais passará. Amém? A palavra de Deus, as profecias que ainda não se cumpriram, meu irmão, quer você creia ou não, irão se cumprir, porque Deus é fiel. A palavra de Deus é infalível quanto às suas profecias, é suficiente quanto ao seu propósito. E qual é o propósito da palavra de Deus, da sola Escritura? Salvar a humanidade que outrora estava perdida por seus pecados, por suas iniquidades. Através de quem? Através de Jesus de Nazaré. Irmão, não precisamos e nem podemos acrescentar as nossas experiências, nem as tradições da igreja, à palavra de Deus. Era o problema da época. A tradição da igreja, a palavra do Papa, a palavra dos líderes religiosos, tinha uma autoridade igual ou maior do que as Escrituras sagradas.
E aí o povo não tinha acesso à palavra, ia lá e fazia o que mandavam. Eram lesados, eram enganados por esses líderes corrompidos, porque o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Amém? Querido, você não quer ser enganado? Você não quer ser lesado quanto à tua fé, quanto à tua espiritualidade, quanto à tua vida em Deus? Irmão, conheça a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus diariamente, para que aí então nenhum homem inescrupuloso, com motivações escusas, com desejos sujos, venha usar a palavra de Deus de maneira indevida, lesando o seu coração e a sua história. Nós precisamos entender que não são as nossas experiências que legitimam as Escrituras, mas elas é que julgam as nossas experiências. A sua experiência, a minha experiência, não pode estar acima da palavra de Deus. Amém? Precisam ser filtradas pela palavra de Deus. Como Paulo fala aqui em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para puxar a orelha nossa, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Amém? Segundo o fundamento da reforma protestante, é a sola fide, ou seja, somente a fé. E fala da singularidade, da importância da fé para os santos. A salvação, querido, é recebida mediante a fé e não através das obras. Amém? As obras autenticam a tua espiritualidade, a tua vida com Deus, mas não é ela a causa, né? Não é ela que te faz digno da salvação, não, é a sua fé em Cristo Jesus, é por meio da fé, e não através das obras que nós somos salvos. Não somos aceitos por Deus por causa das nossas obras. Se eu for em todo o culto no domingo, aí quem sabe no final da minha vida, Deus vai ter misericórdia de mim e vai me levar para o céu. Não, irmão, você tem que vir todo domingo, todos os cultos que você puder, em nome de Jesus, amém? Porque você é crente, porque você é filho de Deus, e porque você coloca a sua fé em Cristo Jesus, e é a fé que faz a diferença na sua vida. Somos aceitos em Cristo por causa dos méritos dele, não nosso. Recebemos essa salvação de maneira gratuita, por meio da fé que colocamos nele. A fé não é a causa meritória da nossa salvação, mas uma causa instrumental, é o instrumento, é o meio pela qual nós recebemos essa dádiva graciosa da parte de Deus, que é a salvação. Não somos salvos por causa da fé, mas através da fé. A causa meritória da salvação, ou seja, o mérito, é totalmente de Jesus, é o sacrifício substitutivo de Cristo. Esse é o mérito, e o mérito é todo de Deus, enquanto a fé se apropria dos benefícios desses sacrifícios, da cruz de Jesus. Amém? Vamos trazer para a nossa linguagem. A salvação você tem por causa de Jesus, por causa da cruz de Cristo. A libertação, que é um benefício, você tem por causa dos méritos de Cristo, na cruz do Calvário. A libertação, a cura, o perdão, tudo isso são benefícios desse sacrifício bendito, que é a causa meritória da nossa salvação. Amém? A fé é como se fosse uma mão estendida de um mendigo, de uma pessoa pobre, cego e nu, como diz a palavra de Deus, para receber o presente do Rei dos Reis, que é Jesus de Nazaré. Amém? Você estende as mãos pela fé e recebe a graça, o presente de Deus, que é a salvação, pelos méritos de Jesus de Nazaré. A fé é a mão estendida de um mendigo para receber o presente do Rei. E nós queremos destacar aqui, irmão, que a fé salvadora é também um dom de Deus. Se você tem fé, querida, é porque Deus colocou essa fé dentro de você. Amém? Está lá em Efésios 2,
versículos 8 e 9, a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Tem muita gente que parece que esquece isso, né? Tem gente até hoje fazendo sacrifícios de tolos, em nome de expressões de fé, sendo que o sacrifício já foi pago por Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. O que Deus espera de você é apenas fé, confiança naquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário por você. Nós vemos, por exemplo, nas Filipinas, na região de Goiás, principalmente na Semana Santa, as pessoas se chicoteando, né, carregando cruz, assim, andando milhares de quilômetros com uma cruz nas costas, como se Deus pedisse isso delas. Irmão, Jesus já carregou a cruz por nós, amém? O sacrifício já foi feito. O que Deus espera de nós é a confiança e a obediência nele agora, e não esses sacrifícios tolos, que não levam a nada, a não ser exalta o ego humano, e colocam como causa de mérito o próprio homem, e não a obra de Jesus na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Tudo isso foi modificado por causa da reforma protestante. Terceira base, fundamento da nossa fé, é a sola gratia, ou graça, a singularidade da graça de Deus. Como eu já falei, não somos salvos pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós. A graça é um dom precioso de Deus, concedido a alguém que não merece. Coloca isso na tua cabeça, irmão. Você não merecia a graça de Deus, você não merecia salvação. Por ser pecador, eu e você, todos nós merecíamos, nós estávamos destituídos da glória de Deus, diz Romanos capítulo 3, e nós merecíamos era o inferno. Mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, nos concedeu esse dom precioso, a alguém que não merece, mas precisa. Deus sabia que eu e você precisaríamos do auxílio dele, através da graça de Deus, amém? Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Deus nos buscou quando estávamos perdidos. Deus nos deu vida quando estávamos mortos, como diz Efésios capítulo 2, dos nossos delitos e pecados. Estávamos separados de Deus, mortos, éramos filhos da desobediência, diz a palavra de Deus em Efésios 2. Mas Deus nos buscou quando estávamos perdidos. Deus nos deu vida quando estávamos mortos. Deus nos atraiu para Ele quando todas as nossas inclinações da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, se tornavam inimizades contra Ele. E o seu amor foi incompreensível, pois sendo nós filhos da ira, Ele nos amou infinitamente e nos enviou o seu único Filho, Cristo Jesus, para morrer no nosso lugar. Amém? Qual é o versículo mais importante da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por esse versículo bendito. Amém, querido? Será que você pode levantar as mãos para os céus, agradecer a Deus e falar: só a tua graça, Senhor, só a tua bendita graça sobre a minha vida é o que faz a diferença quanto à salvação, irmãos. Ele nos adotou como filhos benditos, nos recebeu em sua família eterna, nos constituiu filhos do seu amor, e isso é graça bendita, é maravilhosa a graça de Deus para você e para mim. Aleluia! Glória a Deus! Sua maravilhosa graça, a graça de Deus foi estendida a mim e a você. O quarto fundamento da reforma protestante é a solos Christus, a singularidade da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. O nosso Cristo, o nosso Messias Hamashia, o Messias de Deus, o ungido de Deus,
aquele que, tremendo, que é a porta do céu, aquele que é o caminho que nos leva ao Pai. O mundo aí fora diz que as religiões, existem muitos caminhos que levam a Deus, mas a Bíblia Sagrada não diz isso não, irmão. A Bíblia Sagrada diz que Ele, Jesus de Nazaré, é a porta do céu, que o seu caminho é estreito e difícil, mas conduz à vida eterna, enquanto o caminho do mundo é largo e fácil, mas conduz à perdição. A Bíblia diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e está tudo no singular. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Não, Jesus usou o singular. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5, a Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Nós não precisamos ir à mãe dele para ela interceder por nós, nem a nenhum dos santos, por mais santo que foi a sua vida nessa terra, irmão. Só existe um mediador, só existe um caminho, só existe uma porta, só existe um advogado entre nós, os homens e Deus, Jesus, o homem, o nosso representante, o Filho do homem. Esse título, Filho do homem, significa Deus, homem, Jesus que se revelou, como nosso representante, o representante humano diante de Deus, e esse representante é Jesus de Nazaré. Jesus é o único Salvador, e não há outro nome dado aos homens, pela qual importa que sejamos salvos, irmão. Jesus é o único Senhor do universo, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Diante dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Oh, bendito Deus! Isso é solos Christus, do latim solos Christus. O quarto dos 5 solas, a singularidade da pessoa bendita de Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Na universidade você vai aprender que ele foi um grande pensador, como muitos outros, que ele foi apenas um homem da história, que ele foi apenas um homem iluminado, como muitos outros na história da humanidade. Mas não é isso que nós cremos, querido. Jesus é o Filho de Deus, foi o nosso representante, é o nosso mediador, é a pessoa bendita pela qual merece toda a honra, toda a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Ou você vai reconhecer Ele nessa vida como uma pessoa grata por tudo aquilo que Ele fez por você, pelo seu amor incompreensível, pela sua maravilhosa graça. Por amor você vai responder ao seu amor e vai dobrar o joelho e reconhecer Jesus como teu Senhor. Ou então você pode fazer como muitas pessoas aí fora fazem, vivendo vidas como se Deus não existisse, como se Jesus não fez nada na cruz do Calvário. Pessoas negando a existência de Jesus, negando a existência de Deus. Os ateus, os agnósticos, os céticos são assim. As pessoas religiosas que não vivem a verdadeira religião, que é Jesus de Nazaré, o único que religou. Religião significa religare. O homem sendo religado a Deus através da pessoa bendita de Jesus. Se você não reconhecer Jesus nessa vida, querido, um dia você vai ter que reconhecer Jesus como Senhor. Só que aí já vai ser tarde, vai ser no grande juízo do trono branco, descrito no final de Apocalipse, onde todos aqueles que serão condenados, seus nomes não serão achados no livro da vida. Os livros se abrirão, diz a palavra de Deus, e as obras dos homens serão reveladas, até aquilo que ficou oculto será trazido à luz dos homens. Serão julgados por meio das suas obras, queridos. E aqueles que foram impenitentes, não se arrependeram, não viveram as suas vidas segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, a obediência a Jesus, não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, vão ter que dobrar o joelho diante dele, dizendo que Ele é o Senhor e Salvador.
e é o Rei soberano de todo o universo. Só que aí já vai ser tarde. Serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, onde ali já estará Satanás, os anjos caídos e até o inferno, o Hades, será jogado dentro desse lugar de tormentos eternos final, que a Bíblia chama de lago que arde com fogo e enxofre. Querido, será que você tem dado o real valor a Jesus que Ele merece na sua vida? Será que você tem tratado Jesus como a coisa mais importante da sua vida, como os reformadores que deram a sua vida por Ele fizeram? Será que você tem Jesus como centro do teu universo, como centro do teu coração? Será que Jesus tem reinado de maneira soberana na tua vida? É Ele que manda lá? É Ele que está sentado no trono do teu coração? Ou é o teu ego, o teu eu, a tua natureza pecaminosa, o diabo, os demônios, o mundo, a carne tem reinado lá dentro? Quem é que tem reinado dentro do teu coração, querido? Será que você tem glorificado a Jesus com a sua vida? Será que você tem sido um verdadeiro cristão, um pequeno Cristo, aonde o Senhor tem te plantado e te colocado? Será que você tem feito isso, irmão? É isso que Deus espera de nós. Será que as pessoas veem Jesus na sua vida? Quando você está vindo, as pessoas dizem: não, lá vem um Jesusinho aí, lá vem um representante de Jesus, lá vem alguém alinhado com o céu, lá vem alguém que ora e as coisas acontecem, lá vem alguém que conhece a palavra de Jesus, lá vem alguém que conhece Jesus porque tem intimidade através da oração, do jejum e da adoração com Ele. Será que é assim que as pessoas nos veem lá fora, queridos? Solos Cristo é o quarto fundamento da reforma protestante. E o quinto e último fundamento, já estou terminando, é a singularidade de Deus Pai. É o que na reforma é chamado em latim de soli deo gloria, que seria traduzido para o nosso idioma como somente, ou toda, ou só a Deus toda a glória. Amém? Tudo foi criado por Deus, amados, para a glória de Deus, até você. A sua vida não é sua, é dele. Você é criação divina, amém? Deus tem um propósito na tua vida, Deus sonhou com você, e você nunca vai se realizar como pessoa, nessa existência, nessa vida, enquanto não realizar os propósitos divinos, os propósitos de Deus através da sua vida. Querido, será que você tem cumprido o seu papel nessa geração? Será que você tem manifestado a glória de Deus com a sua vida? Será que a sua vida tem sido para a glória de Deus, como foram esses grandes personagens da história da igreja? Martim Lutero, John Wycliffe, John Hus, Melanchthon, João Calvino e dezenas de outros que comporam a história da igreja. Será que nós temos cumprido o nosso papel na nossa geração? Será que o fim último da nossa própria existência tem sido glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre? É assim que os reformados diziam. Eles diziam: o fim último da nossa existência é glorificar a Deus, soli deo glória, e desfrutarmos da sua presença para todo sempre. Amém? Será que você tem desfrutado da presença de Deus, irmão? Como é que você quer brilhar para Deus se você não tira tempo com Deus? Como é que você quer refletir a glória de Deus se você não dedica tempo ao próprio Deus? Por que não existe nos dias de hoje pessoas como Moisés, que saíam da tenda do tabernáculo e seu rosto brilhava, tamanha era a intimidade e a glória de Deus nas suas vidas? Irmão, nós precisamos resgatar isso no nosso tempo, aqui e agora. Amém? O ser humano precisa entender que ele não é o centro do universo, como diziam a partir da era moderna, e principalmente no mundo hoje pós-moderno, que coloca o homem no centro, o antropocentrismo, coloca o homem no centro e coloca Deus para escanteio. Porque até então a palavra de Deus dizia que Deus é o centro do universo.
Nós precisamos resgatar isso que os reformadores resgataram. Não é o homem que está no centro do universo. Não é eu, não é você. É Deus que é o centro do universo. Amém? Deus é o centro do universo. A salvação é pela graça, pela fé, para as obras, com o único propósito de que Deus seja glorificado por toda a eternidade, com todo aquele que estiver alinhado com o céu. Acho tremendo aquela frase que a gente escuta, um pastor lá de Itajaí. A frase principal dele é essa: alinhamento e avivamento. Acho tremendo essa frase. Irmão, nós nunca vamos ter avivamento enquanto não alinharmos o nosso coração com o céu. Amém? Quanto do céu você tem dentro de você? Quanto de Deus, da glória de Deus você tem dentro de você? Irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a presença gloriosa de Deus, que na época do Antigo Testamento apenas um homem, o sacerdote, debaixo de vestes santas, tendo se lavado antes, colocando uma coroa de santidade na testa, entrava apenas uma vez por ano, como propiciação, como sacerdote, como representante do povo na presença de Deus, e torcia para não morrer lá dentro. Quando ele voltava, o povo entendia que Deus havia aceitado o perdão dos seus pecados. Hoje nós temos a presença gloriosa de Deus morando dentro de nós, através do Espírito Santo, e quantas vezes nós esquecemos dessa realidade espiritual? Quantas vezes esquecemos que a glória de Deus, a glória Shekinah, a presença gloriosa do Salvador, o que é que a Bíblia diz? Se nós somos obedientes aos mandamentos de Deus, Jesus fala: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Você quer ser morada de Deus? Da glória de Deus? Obedeça ao Senhor Jesus. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado com você e você não tem ouvido? Quantas vezes Deus tem falado coisas para você e você não tem atendido, irmão? A glória de Deus quer brilhar de dentro para fora de você. Soli Deo glória. Como disse o apóstolo Paulo, para terminarmos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A Deus, portanto, seja a honra, glória e louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém. Glória a Deus. E queria terminar esses 5 solas. Quais são eles? Sola Escritura, sola fide, Escritura, palavra de Deus. Sola fide, sola fé, né? Somente a fé. Sola gratia, somente a graça de Deus. Solos Christus, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E soli Deo glória, só a Deus toda a glória. E gostaria de terminar com as palavras de Paulo, em Filipenses 2, de 5 a 11, é o desafio de Deus para mim e para você. Abra a palavra de Deus, Filipenses 2, de 5 a 11, é o trecho que Deus colocou no meu coração para encerrar essa ministração. Filipenses 2, de 5 a 11, é a famosa kenosis de Jesus. É o que na teologia é chamado de kenosis, ou seja, o auto-esvaziamento do Messias. Do Deus homem que se auto-esvaziou para habitar como homem e ser o nosso representante nessa terra. Morrer na cruz do Calvário, mas pela graça e o poder de Deus ressuscitar dentre os mortos. Amém? Olha o que Paulo diz em Filipenses 2, de 5 a 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo coração, o mesmo sentimento, o mesmo entendimento, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, olha a kenosis aqui, a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém?
Será que você tem sido servo de Deus? Será que você tem sido obediente a Deus? Será que você tem se humilhado diante de Deus? Esse é o segredo de Jesus: humildade, espírito de servo, obediência até a morte, morte de cruz. Cruz fala de sacrifício, cruz fala de morte, de mortificação, cruz fala de sofrimento. Ele não desprezou tudo isso, foi obediente até a morte, morte de cruz. Agora olha o que aconteceu com Jesus. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua. Esses 5 fundamentos da reforma protestante, restaurarmos a importância das Escrituras, e de mergulharmos na palavra de Deus diariamente, para que sejamos cheios da glória de Deus, resgatarmos o sacerdócio de todos os santos, onde cada um dos crentes vai cumprir a sua missão, o seu propósito divino na terra. Amém? Como disse Paulo: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ah, pastor, mas eu estou aqui trabalhando no meu ofício. O teu ofício é para a glória de Deus. Ah, pastor, mas eu estou estudando para o vestibular ou para um concurso. Você está estudando para a glória de Deus. Ah, pastor, mas eu estou fazendo a comida aqui para a minha família. Você está fazendo a melhor comida dessa terra para a glória de Deus. Tudo que você fizer, lembre-se do só lhe deu glória. Fazei tudo para a glória de Deus. Oxalá nós refletíssemos e pensássemos, antes de fazer qualquer atitude, qualquer comportamento, qualquer ação: será que isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Espírito Santo me fala, isso que eu vou fazer, isso que eu vou falar, isso que eu vou, dessa maneira que eu vou me comportar, será que é para a glória de Deus? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Se você perguntar para Ele, Ele vai dizer se é para a glória de Deus, e se Deus será glorificado através dessa atitude, palavra ou ação, através da sua vida. Amém? Teve um grande movimento. Será que é para a glória de Deus? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Se você perguntar para Ele, Ele vai dizer se é para a glória de Deus, e se Deus será glorificado através dessa atitude, palavra ou ação, através da sua vida. Amém? Teve um grande movimento no meu lugar. O que Jesus faria nessa situação? E diz que isso foi uma revolução nos Estados Unidos. Por muitos anos, esse livro foi uma bênção e abençoou milhares de vidas. Pena que se esqueceram disso, e hoje nós vemos nos Estados Unidos o caos que se encontra. Precisamos resgatar isso. O que Jesus faria no nosso lugar? Será que temos vivido para a glória de Deus? Será que temos vivido esses 5 pilares, os 5 solas da reforma protestante? É o que Deus quer deixar de desafio para mim e para você. Amém? Que Deus levante novos Martim Luteros, que Deus levante novos João Calvino, que Deus levante John Hus aqui, homens e mulheres que não temam os homens, mas temam somente ao Senhor. Fica de pé, vamos orar diante do nosso Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Começa a falar com Deus agora no nome de Jesus. Começa a dar toda a honra e toda a glória a Ele, querido. Será que você tem vivido para a glória de Deus? Se você tem feito coisas vergonhosas, coisas que desonram a Deus, agora é o momento de consertar. Agora é o momento de se arrepender das besteiras que você fez, das palavras horrendas que você falou, das atitudes que não manifestaram a glória de Deus, mas desonraram o testemunho cristão. Agora é a hora do conserto. Jesus está aqui para derramar graça e perdão sobre a tua vida. Começa a orar, começa a falar com Ele no nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, como teu povo, e aprendemos, ó Deus, essas histórias maravilhosas desses homens de fé. Como diz o livro de Hebreus, as testemunhas que nos aguardam lá na glória. A grande nuvem de testemunhas que nos aguardam lá na glória.
homens que foram cerrados, martirizados, queimados vivos, sofreram coisas terríveis para que hoje nós tivéssemos acesso à palavra bendita do nosso Senhor. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes temos gastado tempo com tanta coisa, menos com aquilo que é mais importante, que é a Tua presença, que é a Tua palavra, Senhor. Temos lido tanta baboseira, mas não temos lido a palavra bendita do nosso Deus, que foi preservada com suor, sangue e lágrimas pela história da igreja do Senhor Jesus. Senhor, resgata isso em nós, ó Deus, o sacerdócio de todos os crentes, a proeminência da Tua palavra, a autoridade máxima da Tua palavra, mesmo diante de experiências maravilhosas que tenhamos nessa vida, a Tua palavra é o nosso filtro. A Tua palavra é o guarda-reio do nosso caminho, que nos protege contra as tragédias da vida, Pai. Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua palavra, a mergulhar na Tua palavra, a meditarmos na Tua palavra, a ouvirmos a Tua doce voz falando ao nosso coração. Senhor, ativa a nossa consciência cada dia mais, ela seja cativa mediante a palavra de Deus, como disse Lutero, diante dos seus acusadores. Que a nossa mente seja cativa à palavra bendita de Deus. Senhor, resgata, Senhor, a paixão pela palavra, resgata a paixão pela Tua presença, resgata, Pai, o sacerdócio de todos os crentes. Que cada filho Teu, de cada servo Teu, que cada homem e mulher vivam para a glória de Deus, entendendo que a graça e a misericórdia do Senhor foram estendidas através de Jesus a nós que somos pecadores. Senhor, nós Te agradecemos, Pai. Senhor, nós Te louvamos. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder. Nós queremos dobrar o nosso joelho diariamente diante do Senhor, queremos nos quebrantar diante da Tua presença, queremos, como Jesus, nos auto-esvaziar continuamente diante do Senhor, para que o Senhor seja tudo em todos.